Então vamos aqui para os papéis de parede. Nessa parede nós vamos usar o Jardim Tropical, material lindo, muito bonito, com muitos casamentos de imagem, tá? Como funciona? A primeira folha que nós vamos tirar, nós vamos medir a parede. Essa parede, ela tem 2,15 metros. Então, a primeira folha, eu posso cortar ela com 2,20 metros. A segunda folha eu posso cortar com 2,20 metros? Não, porque senão eu não consigo fazer o casamento de imagem, tá? Então a primeira folha nós vamos cortar com 2,20, vamos instalar e depois partir para a próxima folha. Como que nós podemos fazer um casamento de imagem? No chão, ao invés da parede, fazer no chão. Então nós vamos esticar esse material no chão e já cortar todas as folhas, casando todas as imagens, ok? Então cortamos a primeira folha com 2,20, tá? E agora nós vamos esticar aqui o material para a gente poder fazer um casamento de imagem, tá? Geralmente é 50 centímetros, 60 centímetros, até 1,5 metro aí de diferença de um material para outro. Depende muito da marca que você vai trabalhar, tá? Então, como que vai funcionar aqui? A gente vai esticar esse material e vai casar essa imagem. A imagem tem dois tipos de casamento. Tem o casamento de imagem das duas folhas e tem o casamento de imagem no comprimento, tá? Aí cada fornecedor trabalha com casamento de imagem numa medida diferente. Essa daqui, ela vai dar um casamento de imagem mais ou menos aqui de uns 1 centímetro, 2 a 2 centímetros. Tem empresas, fornecedores de materiais que vão até 8 centímetros com casamento de imagem. Então, esse tipo de informação você tem que perguntar aí na revenda onde você compra o material, ou até mesmo entrando pelo site da empresa onde você está comprando o material, para poder ter essas informações, até para poder passar um orçamento para um cliente e saber a medida correta que você precisa para o material. Pessoal, fizemos aqui o casamento de imagem, tá? Vamos aqui o passo a passo, para a gente não se perder aqui. Primeira folha na medida da parede, tá? Então essa parede ela tinha 2,15, eu cortei a primeira folha com 2,20. A segunda folha, eu não posso cortar ela com 2,20, tá? Porque ela tem o casamento de imagem. Então geralmente é de 60 centímetros até 1,5 metro aí, depende do fornecedor, tá? Esse casamento de imagem aqui, ela deve ter aproximadamente 60 centímetros. Então eu fiz o quê? Cortei a primeira folha, estiquei no chão, coloquei a segunda folha do lado sem cortar da bobina, tá? Achei o casamento de imagem para depois eu fazer o corte. Então aqui o casamento de imagem está perfeito. Aí o que eu faço? Marco com uma fita crepe, tá? Coloco uma fita crepe na imagem e marco com uma canetinha. Para quê? O que acontece? Quando eu cortar aqui com estilete, com muito cuidado para não cortar o material de baixo, tá? Então você vai cortar aqui essa parte aqui com estilete. Então esse casamento de imagem, na hora que essa folha estiver na parede, esse casamento de imagem ele vai ter que casar certinho. Ele casando certinho, a sua instalação vai ficar perfeita, tá bom? Então umas 4 marcações aí com a fita crepe, marca com a canetinha para ter mais uma precisão ainda da imagem ficar perfeita. E esse é o primeiro passo aí para se fazer a instalação do papel de parede, beleza? Segundo passo aqui, pessoal, uma dica bem importante e que acontece com frequência se a pessoa não estiver atenta, é o caimento dessa imagem, o lado que essa imagem está. Então aqui ela está pronta para ser colocada na parede. Como que eu vou saber? Aqui eu consigo identificar pelo caimento das folhas, tá vendo? As folhas estão caindo. Se eu virar esse material, as folhas vão estar ao contrário. Então tem que tomar bastante cuidado com esses detalhes, principalmente no tijolinho, tá? O tijolinho ele tem uma sombra, então tem sempre que prestar bem atenção ali na sombra do tijolinho, que é sempre para baixo, tá? Para você não instalar o papel de parede ao contrário, ok? Então pessoal, aqui é o sobreposição, tá? Quando a gente fala de sobreposição, é quando o material vai casar a imagem em cima do outro material, tá? Essa sobreposição aqui de material, tá vendo, ó? Eles têm aqui 2,5 centímetros de sobreposição, tá?
nessa linha de material. Todos são iguais? Não, tem material que vai até 8 centímetros de sobreposição. Então tem material que ele chega à sobreposição, o casamento de imagem dele é aqui. Então a gente tem que prestar bem atenção quando a gente vai passar aí um orçamento para um cliente, quando a gente vai fazer aí um casamento de imagem, para poder saber todos esses detalhes, tá? Então aqui são 2,5 centímetros, é onde faz a sobreposição do material e aonde vai casar essa imagem com essa imagem. Pessoal, coloquei a folha aqui na parede, tá? Só para ter aqui uma visibilidade do meu trabalho, tá? Então eu prendi essa folha com fita crepe, tá? Qual que é o caminho aqui? Eu devo seguir a parede ou devo seguir a linha aqui? Se eu seguir a parede, o que pode acontecer? Essa parede está torta. Se eu for colocar o material juntinho à parede, pode ser que o casamento aqui eu até consiga fazer, mas lá no final vai me dar problema. Então o ideal é a gente tentar alinhar essa parte, tá? Como que a gente pode alinhar essa parte? Com a fita crepe, tá? Nós vamos marcando com a fita crepe. Vamos marcando assim com a fita crepe. Tá? É uma marcação precisa? Não é muito precisa, porque se essa parede estiver torta, dependendo do casamento de imagem, a gente vai acabar brigando aí, apanhando para poder acertar essa imagem. O ideal seria um nível a laser, tá? Podemos começar aqui fazendo essas instalações com a fita crepe, sempre prestando muita atenção e tirando bem as medidas para a gente não errar, tá? O casamento de imagem, sempre deixando uma sobrinha para cima e uma sobrinha para baixo, se caso a gente precisar movimentar esse material, a gente ter material aqui para poder trabalhar, tá? Para a gente não perder uma folha. Então seria o caminho, fita crepe, tá? De início, ou o laser. O laser ele vai funcionar o seguinte, vamos supor, eu coloquei essa folha aqui, eu estou guiando pela parede, tá? Vamos ver se essa parede está reta, eu vou ligar o laser agora. Aqui em cima, perfeitamente, está casando. Vou descer na imagem, olha aqui embaixo, ficou fora. Então aqui embaixo ele já está um pouco fora. Esses milímetros aqui, dependendo do casamento de imagem, na hora que chegar lá no final, acaba virando centímetros. Então a gente tem que prestar muita atenção. Então aqui, para eu fazer uma instalação correta, eu teria que vir com essa folha na marcação desse laser. Seria aqui. Então aqui eu fecho e vou subindo e acertando aqui essa folha. Acerto aqui e lá em cima no final. Então agora a próxima folha que eu colocar aqui, ela vai casar certinho aqui na minha marcação que eu já tinha feito com a fita crepe, ok? Então seguindo aqui o passo a passo, tá? Colocamos aqui as folhas na parede, não instalamos, tá? Só colocamos ela com fita crepe aqui só para vocês terem uma ideia. Daqui da sobreposição e dos casamentos de imagem. Aquele casamento que nós fizemos lá no chão, ele está vindo aqui agora. Nós casamos a imagem aqui, casamos a imagem aqui, entendeu? Então é esse aqui o processo. Sempre deixo uma sobra para cima, aqui no teto, e uma sobra lá embaixo, aqui no chão. Porque no caso de eu precisar ainda movimentar essa folha antes da instalação, claro, precisar movimentar para poder ver algum detalhe, eu ainda tenho material para poder fazer esse tipo de ajuste. Um detalhe bem legal, tá pessoal? Você saber exatamente a sobreposição, a distância da sobreposição. Esse material aqui, estou trabalhando com ele tem de largura 1,22 m, tá? A sobreposição deste material é 2,5 centímetros. Então, eu estou fazendo aqui essa parede, olha aqui que detalhe legal, estou fazendo aqui uma folha, duas folhas, falta uma folha. Só que o meu material ele tem 1,22 de largura e tem a sobreposição ainda do casamento de imagem. Então, eu vou colocar esse material aqui lá no final da parede e olha aqui onde ele está.
Então está faltando uma parte para poder chegar no material fora a sobreposição. Então, para esse material estar completo aqui, falta mais 10 centímetros. Eu consigo comprar 10 centímetros dessa folha? Não, eu tenho que comprar mais 2,5 metros deste material. Então isso é muito importante na hora de você passar o orçamento para o seu cliente, você saber dessas informações. Sobreposição, a distância de casamento de imagem, todas essas informações você vai conseguir com a sua distribuidora ou no seu fornecedor para você poder fazer aí um orçamento correto e na hora que você chegar na casa do seu cliente não ficar faltando material. Vamos lá então, quero mostrar para vocês detalhes aqui sobre os papéis de parede, tá? Nós fizemos um casamento de imagem com papel esticado no chão, tá? Quando nós temos um espaço aí na casa do cliente para poder esticar esse material no chão. E agora eu vou mostrar para vocês quando nós não temos esse espaço para fazer o casamento no chão. Então nós vamos fazer o casamento na parede, tá? Diretamente na parede. Como que vai funcionar? Nós vamos fazer a instalação da primeira folha, tá? Esticamos a primeira folha e assim as próximas folhas nós vamos fazer o casamento de imagem já na parede. Então como que vai funcionar? Vim aqui, instalei a primeira folha de material, tá? A segunda folha vai ser onde eu vou fazer o casamento de imagem. Então com a fita crepe, o que eu vou fazer? Já vou tirar uns pedaços de fita crepe aqui já para adiantar o meu lado, tá? Pessoal, às vezes o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas é muito importante passar essas informações, porque quando você chegar na casa do seu cliente, você vai encontrar essa situação aí na sua frente, tá? Então é legal vocês já saberem como resolver essa situação. Então vamos lá. Instalamos a primeira folha, tá? Esse aqui é um material que tem muita imagem, então tem bastante casamento de imagem aqui, tá? Instalei a primeira folha, vou vir aqui para a segunda folha. Essa segunda folha, eu só tenho um pedaço dela aqui, tá? Só para a gente poder fazer uma simulação. Mas, na instalação, se você tiver mais duas folhas que você for usar, você vai ter mais ou menos aí uns 6 metros de material. Então você não vai cortar, primeiro você faz o casamento para depois cortar o material, tá? Então vamos lá. Vou fazer aqui uma simulação, tá? Achamos aqui o lado do material. Agora aqui, deixa eu achar a emenda aqui, ficou bem perceptível essa emenda, nem eu sei onde que ela tá. Até aqui, ó. Então, aqui pessoal, eu vou casar a imagem aqui. Então nós vamos procurar aonde faz o casamento de imagem, tá? Deixa eu achar ele aqui para a gente poder fazer esse casamento. Tá aqui, ó. Então achei aqui já o casamento de imagem que eu queria, tá? De uma peça sobre a outra, sempre existe uma sobreposição. Essa vai em cima dessa ou vice-versa. Essa vai em cima dessa. Achei o casamento, vou travar aqui com a fita crepe. Tá? Então, vou posicionar certinho aqui. Achei. Posicionei aqui com a fita crepe. Aqui em cima a mesma coisa. Achei o desenho. Achei o casamento. Travo aqui com a fita crepe. Aí vou fazer o quê? Vou travar essa folha aqui do outro lado. Travar essa folha desse lado. Então dessa forma eu vou fazendo o quê? Vou casando todo esse material, para na hora que eu for fazer a instalação, eu já estar com ele praticamente todo alinhado. Vou cortar um pedaço aqui, para eu alinhar essa folha certinho. Então pessoal, o processo, quando nós temos uma folha na parede, tá? Nós não temos esse espaço para fazer o casamento no chão, nós fazemos dessa forma, o casamento na parede. Esticamos e fazemos
a sobreposição do material já com uma folha instalada, tá? Aí o que é legal, aqui quando eu vou fazer esse casamento, eu sempre deixar essa folha o mais esticado possível, tá? Sempre para quê? Para na hora que eu descer esse material, ele bater certinho aqui em cima, a sobreposição, um material em cima do outro. Então quanto mais esticado eu tiver esse material aqui, eu vou travando com as fitas e depois eu venho fazendo só a instalação. Então seria mais ou menos esse processo aqui, ó. Vou travar mais aqui agora. Só lembrando que no caso, essa folha não estaria instalada, tá? Eu instalei essa folha, vou instalar essa folha e a última folha seria em cima dessa. Aqui nós estamos usando 3 folhas, 3 casamentos de imagem, ok? Então fizemos aqui, pessoal, ó. Estamos lá, achamos nosso casamento de imagem aqui, beleza. O que eu vou fazer? Aí eu vou descer aqui, vou tirar meu line daqui e vou começar a minha instalação em cima, sempre espatulando para as laterais. Fiz a primeira parte aqui da instalação, já posicionei o material, aí eu já arranco todas as fitas crepe, porque posicionei aqui, se tiver certinho aqui, até lá embaixo, se eu já marquei, fiz a minha marcação, tá show de bola. Pessoal, sempre lembrar bastante. Marquei, reposicionei, confere de novo. Conferiu, tá tudo certo, confere mais uma vez. Por quê? Papel de parede em adesivo não tem margem de erro. Você errou, perdeu. Errou aqui, se eu tiver que reposicionar esse material, o que vai acontecer? Ele vai arrancar a tinta da parede, vai arrancar a massa da parede. Então sempre quando eu for fazer esse trabalho com conexão de imagem, eu tenho que medir e ter certeza absoluta que eu vou esticar esse material e a imagem já vai estar batendo certinho. Porque eu não tenho como ficar voltando esse material, tá? Se eu tiver que voltar, vai arrancar massa, vai arrancar tinta, eu vou perder a folha e ainda vou estragar a parede do meu cliente, beleza? Então vamos lá aqui, no papel de parede. Uma dúvida, e o espelhinho da tomada? Nós envelopamos ou não? Aqui, pessoal, depende muito do projeto. Cada projeto é um projeto. É obrigatório fazer o espelhinho da tomada? Não é obrigatório, tá? Você pode fazer a instalação e deixar o espelhinho sem envelopar, ou se você quiser achar que vai ficar mais bonito fazer o envelopamento do espelhinho, você também pode fazer o envelopamento do espelho da tomada. Aí varia do projeto para projeto, tá? Às vezes você vai envelopar e aqui vai um móvel, nem vai aparecer essa tomada. Então assim, você tem que avaliar cada projeto. No caso aqui, eu poderia descer com o material direto e deixar o espelho, tá? Passar com o material por cima do espelho e depois fazer o recorte aqui para poder fazer esse detalhe, tá? É uma forma de se fazer esse trabalho. Mas você tem que fazer o recorte, porque se a pessoa aí precisar fazer uma manutenção nessa tomada, ela tem como desmontar sem estragar o seu envelopamento. Por isso, muitas vezes, muitas pessoas não fazem. O que nós fazemos? Nós retiramos o espelho, tá? Retirei o espelho, tá? Geralmente uma chave de fenda para não quebrar, tá? Uma chavinha de fenda, desmonta. Retiro o espelho e aí eu faço o quê? Eu faço o espelho à parte, eu faço o espelhinho fora. Diferente, então eu tiro, faço toda a instalação e depois eu recorto o material aonde vai ter o casamento de imagem e faço o espelhinho. Vou fazer esse espelhinho aqui para vocês verem como ele fica. Então vamos lá, pessoal, vou fazer aqui o adesivo agora em cima do espelho, tá? É obrigatório? Não é obrigatório, mas aqui eu vou fazer para vocês verem como funciona. Nesse tipo de imagem, eu tenho uma perca aí do material? Tenho, porque eu não tenho essa imagem em qualquer ângulo, eu tenho ela numa posição aqui do material. Então eu perdi mais ou menos aqui meio metro desse material, que realmente era uma sobra aqui da parede, então eu consegui com meio metro achar onde está essa imagem, tá? Então eu fiz o quê? Cortei o material, vou posicionar aqui esse material casando todas as imagens, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou tirar aqui e vou fazer a instalação. O material ele está preso aqui na parede, tá? Eu já prendi ele aqui casando as imagens. Então eu vou soltar ele aqui e vou esticar ele aqui na parede junto com a tomadinha já. Tudo no lugar. Porque quando eu tirar esse papel daqui, ele vai estar praticamente no formato
da imagem que eu quero aqui. Vou cortar aqui um pedaço de slime. Vou diminuir aqui esse slime. Vou passar aqui em cima. Então vamos lá. O material ele já está posicionado aqui nas imagens. Só vou jogar ele em cima aqui. Vou fazer uma instalação. Vou retirar ele agora aqui da parede. Todo esse material que eu coloquei. E agora eu vou fazer a virada desse material para poder travar ele aqui na peça. Eu vou retirar ele aqui e vou retirar a tomadinha junto. Agora eu vou precisar da chave ainda para poder destacar ela. Destaquei e agora eu vou fazer a instalação. Então, dando sequência aqui, pessoal, já tirei todo o excesso de material, tá? O espelhinho tá aqui, o material tá colado em cima. Aqui é onde ele vai fazer aqui o casamento de imagem. Agora eu vou virar esse material, tá? O processo aqui é aquele, esquentou. Vou esquentar o material bastante para poder fazer a dobra dele. Então, esquentei o material. Vou virar aqui esse material fazendo esse acabamento. Então vou fazer esse processo aqui nele inteiro e depois eu mostro para vocês aí como ficou o resultado. Então vamos lá. Já virei todo o material, tá? Aí vai ficar com essa sobra. Agora eu vou passar o estilete aqui. Vou retirar toda essa sobra de material. Vou esquentar bastante aqui com o soprador, tá? Para tentar dar uma quebrada aqui na memória desse material e depois só encaixá-la lá no lugar. Aí cortei aqui o material, tá? Agora eu vou vir com uma espátulazinha aqui, vou pressionar esse material bem aqui, tá? Para depois essa tampinha poder encaixar lá no lugar. Então vou pressionando bastante aqui, depois vou vir com o soprador térmico aqui, esquentar bastante essa peça para ele poder travar todo esse material aqui dentro, beleza? Então vamos lá, pessoal, já virei o material aqui, tá? Vou usar uma luva e vou apoiar essa peça aqui no chão, porque agora que eu vou usar uma temperatura maior, tá? Para poder esquentar. Ou se tiver uma bancada também, pode usar uma bancada, tá? Então eu vou esquentando bastante essas partes de curva, tá? Vou esquentar bastante e vou pressionando aqui para o material poder encaixar aqui dentro certinho. Vou fazer isso nas 4 pontas aqui, tá? Que são as partes onde eu mais estico o material. E depois, na hora que eu encaixar essa peça na parede, ela mesma vai travar o material lá, evitando que esse material, por algum motivo, ele solte, ok? Então finalizei aqui o espelho da tomada, tá? Agora falta fazer o recorte aqui onde vai a conexão. Então aqui tem duas formas, ou eu posso cortar rente, tá? Ou eu posso cortar e virar esse material para dentro. Então eu posso fazer o corte dessa forma, cortar ele dessa forma, em X aqui, e virar esse material aqui para dentro, tá? Ou eu posso vir e cortar rente aqui, depende da grossura do material. Se o material for um material muito grosso, quando eu for encaixar essa tomada lá, vou ter uma dificuldade aí para encaixar. Então muitas vezes, interruptor de luz principalmente, o ideal seria cortar aqui, tá? Corta ele rente para ele poder encaixar certinho, para não ficar travando depois na hora de você ligar e desligar a luz. Então ele vai ficar dessa forma e agora eu vou encaixar lá para a gente ver como ficou o casamento de imagem. Então vamos lá, pessoal, vamos encaixar aqui o espelhinho, tá? Posição essa daqui.
encaixei aqui no espelhinho e dessa forma aqui eu finalizo a minha instalação. Então mostrar aqui para vocês, se um dia precisar fazer alguma manutenção, só tirar o espelhinho está envelopado à parte, fez a manutenção, encaixa lá de novo e fica perfeito. Dando continuidade aqui nos papéis de parede, tá? Usamos nessa parede aqui o cimento queimado, também temos aqui a sobreposição de material, tá? Praticamente imperceptível, igual aqui da linha que nós usamos do Jardim Tropical. Aqui um nível a mais de dificuldade porque tem muito casamento de imagem. Aqui mais tranquilo, tá? Porque eu não preciso casar uma imagem tanto no cimento queimado como no mármore, não exige esse casamento de imagem, tá? No mármore nós gostamos de fazer o casamento de imagem. É obrigatório fazer esse casamento de imagem? Não é obrigatório, mas imagine você olhando uma peça, uma parede inteira, como se fosse uma peça única. Fica muito mais bonito o trabalho. E o envelopamento nos proporciona fazer esse trabalho, de fazer um trabalho com casamento de imagem, formando sim uma parede, uma peça única. Então nós fizemos aqui o cimento queimado. Quero mostrar um detalhe, pessoal, de um material para outro, uma parede para outra. Nós usamos aqui um silicone da cor cinza, praticamente da cor do material, e usamos também uma ripa de madeira para poder fazer aqui um diferencial dessa parede para essa parede, tá? Para não terminar aqui um material e começar outro, nós colocamos um detalhe. Então tudo vai depender do projeto que você está fazendo, tá? Colocar um detalhe, não colocar, fazer um detalhe, um acabamento a mais aí para o seu cliente, tudo vai depender muito do projeto e do material que você está utilizando, ok? Falando ainda sobre os espelhinhos, se é obrigatório ou não, nós fazemos o envelopamento. No caso do cimento queimado, qualquer pedaço de material, vamos supor, eu não preciso casar uma imagem igual eu fiz lá no Jardim Tropical. Eu posso vir aqui, tirar aqui 30 centímetros, 30 não, 20 centímetros de material e fazer aqui sem precisar fazer aquele casamento de imagem, porque o cimento queimado ele tem vários detalhes, então eu posso fazer aqui até com retalho mesmo, uma sobra do material, fazer esse detalhe e vai ficar muito legal. Falando um pouco mais aí sobre os materiais de papel de parede, já falamos sobre alguns materiais, sobre alguns detalhes. Esse material, ele é um material 3D, tá? Ele é um material que tem a conexão de imagem deles, é muito mais complexa aqui para fazer o casamento de imagens, tá? Então temos que tomar muito cuidado aí para fazer a instalação desse material. Imagine aí 2,5 metros, 3 metros de parede, você casando todos esses detalhezinhos aqui, tá? Então você tem que fazer as medições, confere as medições, tá tudo ok, vou fazer a instalação, confere de novo para não ter nenhum erro, ok? Pessoal, uma dica bem legal também para você que vai fazer o trabalho aí do papel de parede, lembrar que as paredes, se você usar um material fosco, tá? Para uma parede que tiver algum tipo de imperfeição, ele vai ficar melhor, tá? As paredes, quanto mais lisa ela tiver, melhor o seu trabalho. No caso aqui, você estiver utilizando um material brilhante numa parede que tiver imperfeições, o que vai acontecer? Todas essas imperfeições vai aparecer no material, tá? E lembrando para você que vai trabalhar com essa linha de papel de parede, é sempre legal você já adquirir um nível a laser, tá? Para você poder fazer aí conexões de material, fazer casamentos de material, até mesmo quando você for posicionar o material, para você deixar ele bem alinhado, 100%, vai ficar show de bola. Pessoal, quero passar para vocês aqui um detalhe bem legal que faz toda a diferença na hora da instalação, tá? Quando nós terminamos de fazer o papel de parede ou algum envelopamento, nós usamos também uma massa corrida e fazemos esse detalhe aqui. E olha como fica a diferença no seu trabalho, tá? Passamos a fita crepe e vamos aqui agora fazer aqui um detalhezinho com a massa corrida, tá? E pode ter certeza aí que no final o resultado fica muito positivo e fica muito diferenciado aí para o seu trabalho. E é bem simples de se fazer, tá? Eu vou passar aqui a massa corrida e já na sequência eu já retiro a fita e deixo ela aí que ela vai secar naturalmente, tá? Não precisa esperar secar, nada disso. Então passei aqui, finalizei, tá? Já tiro a fita crepe que eu coloquei.
já deixo ela secando aí naturalmente, fazendo esse acabamento.